Será que vale a pena investir em Bitcoin agora que ele está ali perto do topo da máxima histórica? O que tu acha, Gleison? Hora de comprar? Acredito que todo mundo está falando que sim. Muita gente está falando que sim, mas tem muita gente que diz que não, né? Tem gente que diz que é coisa de gente burra, como o Nassim Nicholas Taleb, que num paper divulgado alguns anos atrás, inclusive disse algo como, olha, o Bitcoin vale igual a zero. Será que o Taleb tá certo? Ou será que quem tá certo é o CEO da Ripple, uma exchange, que falou algo como, olha, o Bitcoin vai chegar a $1 milhão em breve? Ou será que ninguém sabe nada sobre o que vai acontecer no futuro? Não sei, eu vou te ajudar a responder aqui nesse vídeo, tá? A minha ideia aqui nesse vídeo é a seguinte, é trazer um misto de fatos sobre Bitcoin e também opiniões sobre o Bitcoin e o momento atual do Bitcoin, me esforçando para trazer um pouco de sensatez nesse assunto que muitas vezes se transforma num fla-flu, num Grenal. E depois de passar por vários fatos e vários argumentos a favor e contra o Bitcoin, eu vou te explicar o que eu estou fazendo com a minha carteira e por quê, e também qual é a política aqui que a gente segue no Clube do Valor para atender os nossos clientes aqui de Wealth, né? Para contexto, a gente atende aí mais de 2.000 clientes, a gente está perto de bater 3 bilhões aí de patrimônio sob cuidado. O motivo para eu ter feito esse vídeo é o fato do Bitcoin ter batido recentemente a máxima histórica. Cotado em real, ele passou dos R$500 mil, já acumula uma alta aí de 140% nesse ano, 200% nos últimos 12 meses e 1.300% nos últimos 5 anos. E cotado em dólar, a gente também vê grandes números, 100% de alta nesse ano, 150% nos últimos 12 meses e quase 1.000% nos últimos 5 anos. E recentemente ele deu uma última pernada de alta, né? Nos últimos 30 dias, a alta de quase 40%. Talvez muito impulsionado pelo fato do Trump, que recentemente foi eleito presidente dos Estados Unidos, ter uma promessa de transformar os Estados Unidos na capital cripto do planeta, ou talvez pela aceleração no nível de adoção da moeda. Recentemente, no seu relatório mensal de gestão, Luiz Stuhlberger, do Fundo Verde, comentou que iniciou uma pequena posição comprada em Bitcoin às vésperas das eleições norte-americanas. Isso foi muito noticiado aí na mídia e chamou muito a atenção das pessoas. Bom, então nos próximos minutos eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou trazer aqui algumas teses sobre Bitcoin e fatos que suportam essas teses ou que vão contra essas teses, além de algumas opiniões. Depois falar sobre fatos sobre o momento de comprar Bitcoin ou não. E por fim explicar o que eu faço com a minha carteira e com a carteira dos meus clientes. Bom, e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a tese do Bitcoin ser uma reserva de valor. Muitos chamam o Bitcoin de ouro digital e argumentam que, assim como o ouro, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada. Para quem não sabe, a gente vai ter no máximo 21 milhões de Bitcoin em circulação, sendo que estima-se que muitos Bitcoins foram perdidos pelos primeiros detentores tempos atrás, e que esse fator, essa escassez natural tornaria, ou torna o Bitcoin uma boa reserva de valor. Bom, essa tese de reserva de valor é defendida por muitos entusiastas do Bitcoin, porém é criticada por muitos economistas e muitos investidores por conta de alguns pontos. O primeiro fato aqui é que o Bitcoin ele é um ativo que ganhou liquidez de verdade nos últimos 10 anos. Você pode ver aqui nesse gráfico de liquidez do Bitcoin, que foi ali final de 15, início de 16, que ele começou a ganhar certa liquidez e passar a negociar bastante como ele negocia até hoje. E por que eu estou te mostrando isso? Porque desde que o Bitcoin ele viu um incremento na sua liquidez, passou a ser um ativo líquido, falado por muitos, comentado, comprado por muitos, o fato é que o mundo não enfrentou nenhuma crise prolongada. Estou aqui com um gráfico aí dos últimos 10 anos do índice S&P 500 para destacar aqui os poucos momentos ruins da Bolsa de Valores norte-americana nesse período, que foi ali o terceiro trimestre de 2018, onde a bolsa caiu cerca de 20%. Depois ali na pandemia, onde entre o topo e o fundo, a Bolsa norte-americana caiu 30 e muitos por cento, e também ali ao longo do ano de 2022, onde entre janeiro e outubro, a Bolsa caiu 20 e tantos por cento. Comparando com o Bitcoin, que passou a ter liquidez nesses 10 anos, o que a gente viu é que sempre que houve uma crise que derrubou a Bolsa norte-americana, a queda no Bitcoin foi bem maior. Por exemplo, do topo pré-queda em 2018 ao fundo, a queda foi de cerca de 80%.
Depois, em março de 2020, a queda foi de cerca de 50%. E também ali do final de 2021 até o auge da queda em 2022, a queda também foi próxima a 80%. Uma queda muito mais acentuada que a bolsa norte-americana e indo na contramão do que acontece com o ouro, que tende a se fortalecer em crise. Assim como é um fato de que o Bitcoin teve quedas de 70% a 80% muito acentuadas no passado, é fato também de que depois de todas essas quedas, pelo menos até o dia de hoje, ele se recuperou rapidamente. E esse é o argumento de muitas pessoas pró-Bitcoin, que ele é volátil sim, ele cai bastante sim, mas ele se recupera. E por que eu mostro isso, tá? Porque eu fico me perguntando como é que seria ou como é que será a performance do Bitcoin se ele pegar uma década ruim, como foi a década de 2000 no mercado norte-americano. Olha só o que aconteceu com a bolsa norte-americana ali do ano de 2000 até o final de 2009. A bolsa caiu bastante, tendo quedas acentuadas nesse período. Como o Bitcoin se mostrou um ativo com um beta muito alto, quer dizer, uma variação em relação à média do mercado muito alta. Quando o mercado cai, ele cai muito. Quando o mercado sobe, ele sobe muito. Um dos riscos que eu vejo, isso aqui é uma opinião, é que numa crise, ele não só não vai servir como reserva de valor, como ele vai cair bastante. Agora, a verdade seja dita, não há correlação qualquer entre o Bitcoin e o ouro. E o Guizanin, analista CFA, lá no Twitter, mostrou esse gráfico da correlação entre ouro e Bitcoin, que é praticamente zero, o que significa que, realmente, falar que o Bitcoin hoje se comporta como ouro ou como reserva de valor é um erro. E esperar que isso vai acontecer no futuro, pelo menos segundo o Taleb, também é um erro. O que o Taleb comenta, né? Se deixar uma corrente com ouro no chão por 10 mil anos, ela não vai perder as suas propriedades. Daqui a 10 mil anos ela vai ser uma corrente com a mesma gramatura, com o mesmo valor em ouro. O preço do ouro pode ter e provavelmente vai ter se valorizado muito nesse período. Agora, no caso do Bitcoin, o sistema depende muito dos mineradores trabalhando e recebendo estímulos para isso. E se eles perderem esses estímulos, o valor tenderia a zero. Já vou falar mais sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre a segunda tese, que é a tese de que o Bitcoin, ele é hoje ou vai se tornar no futuro uma moeda, né, um meio de troca com plena viabilidade. E essa tese é reforçada por muitos quando eles leem manchetes como essa. Em Detroit vai ser possível pagar impostos usando Bitcoin. Cada vez mais lugares aceitam Bitcoin em pagamento, o que é um fato. Assim como é fato que na maioria esmagadora dos casos, o que acontece? Por conta da alta volatilidade, imediatamente assim que a empresa ou a entidade recebe um Bitcoin como pagamento, ele é convertido à sua moeda local. É isso que acontece com a GM, com a Ford e também com os cofres de Detroit. Nesse paper aqui do Taleb, uma das teses mais fortes que ele nos traz é que o Bitcoin não tem como ser um meio de troca viável. E nesse paper ele nos explica uma lógica que segue as seguintes premissas, né? Cada transação feita por Bitcoins é validada na blockchain por mineradores, como se eles validassem isso num livro público digital. É um processo chamado Proof of Work, ou em português, prova de trabalho, em que basicamente há uma competição pelos mineradores resolverem operações matemáticas e validarem as transações. E em troca disso, o que eles recebem? Eles recebem novas moedas a uma taxa cada vez menor a cada vez que há o processo de halving e também taxas pela transação. Com a cotação do Bitcoin se apreciando muito, olhando aí no gráfico histórico, essa competição entre os mineradores vai ficando cada vez mais alta, inclusive gerando outros problemas, como uma demanda energética muito alta. 2,3% de toda a energia elétrica dos Estados Unidos é gasto com mineradores de Bitcoin, precisam de hardwares cada vez mais poderosos para minerar a moeda, e os mineradores ganham ao ponto em que o valor da recompensa deles, né, as moedas que eles recebem e os FIIs pelas transações superam seu custo de mineração. E a tese do Taleb é que com o tempo e com a recompensa de novas moedas diminuindo por conta dos halvings, que para contexto, tá? Que até 2012 recebiam 25 bitcoins por bloco e depois passou a 12,5, depois a 6,25, agora está em 3,125. A ideia é que no futuro só sobrem as taxas de transação para remunerar os mineradores. Só que o funcionamento da rede, ele depende da presença constante dos mineradores. Sem os mineradores para validar as transações e adicionar blocos, a rede não funciona. Então todo o sistema ele é projetado para manter os mineradores motivados a seguir minerando. O que para alguns justifica o fato de que o preço do Bitcoin vai sempre seguir subindo, só que para outros, como o Taleb, diz que esse fato por si só inviabiliza o Bitcoin como um uso de moeda de troca, porque as taxas acabam sendo muito altas e o preço para transacionar fica muito alto. E aí, em contraponto a isso,
muitas pessoas argumentam que com a Lightning Network, as taxas de transação do Bitcoin ficam bem menores, isso fica muito mais viável. Mas a gente entra numa discussão sem fim, porque tem gente que diz que a Lightning Network tem várias falhas e vários problemas, e enfim. O ponto é que hoje o Bitcoin ainda não é usado como meio de troca viável. O que nos leva ao terceiro ponto, que diz muito sobre a tese de reserva de valor e meio de troca viável, que é a volatilidade. A volatilidade é o zigue-zague de um gráfico, e eu não preciso te mostrar esse gráfico por muito tempo para você perceber como o Bitcoin é extremamente volátil. E já subiu várias vezes mais de 1000%, para depois cair 40%, 50%, para depois voltar a subir 200% e cair 80%. E nesse momento, está com uma volatilidade que levou o preço lá para cima. O ponto é, ele acaba sendo impraticável como uma moeda também por conta da sua alta volatilidade hoje. O contraponto que muitos usam para isso é que a alta volatilidade faz parte do processo de amadurecimento do Bitcoin e que essa volatilidade tende a diminuir conforme mais participantes acabem adotando a moeda. Só que a gente acaba vendo aqui em momentos de adoção da moeda, com ETFs comprando muito, essa volatilidade aumenta bastante. E o que a gente observa é que hoje o Bitcoin ainda é um ativo extremamente volátil. O que me leva ao quarto ponto aqui da tese do Bitcoin, que é que o preço tende a subir por conta do crescimento da adoção. E a lógica é muito simples, né? Vão ser emitidos 21 milhões de Bitcoin até o ano de 2140, se eu não me engano. Então a oferta ela é limitada. Se a oferta é limitada e a demanda aumenta, o preço sobe. E o fato é que, recentemente, a demanda aumentou. Esse gráfico aqui do Anthony Pompliano, que é um entusiasta do Bitcoin, ele compara o ritmo com que um ETF, um fundo de índice da BlackRock, bateu 40 bilhões de dólares de patrimônio. Você pode ver que a linha laranja, que é o ETF de Bitcoin, bateu 40 bi de patrimônio muito antes do que outros ETF da casa, como a linha rosa, o ETF que replica o S&P 500, que demorou quase 4 anos para chegar lá. E é verdade, a adoção está aumentando bastante. Tem estudos, claro, do mercado Bitcoin, que tem seus vieses, que diz que mais de metade da população brasileira vai adotar o Bitcoin até 2030. E esses estudos apontam que hoje, 1 a cada 4 brasileiros já tem ou Bitcoin ou outro criptoativo. O que, a não ser que o estudo esteja errado, é um fato. De contraponto a isso, uma das ideias que está lá no paper do Taleb é que muitas pessoas erroneamente confundem o sucesso de uma moeda digital, que necessitaria de maior estabilidade e uso como moeda, com a alta do preço por questões especulativas. Essa é uma tese do Taleb, mas se você quiser confrontar com fatos, e hoje 1 a cada 4 brasileiros investem em Bitcoin ou uma outra cripto, esse número de adoção já foi muito mais rápido do que a adoção a investimentos mais tradicionais. Como o recente estudo da Ambima mostra, 1 a cada 20 brasileiros investem em títulos, ações ou moedas. Isso aqui me leva para o quinto ponto. Uma outra parte da tese pró-Bitcoin é a tese de que o Bitcoin é privado e que os governos não podem saber que você tem. Tem muita gente que fala que, além de privado, o Bitcoin é inconfiscável. Agora, o ponto é, as transações do Bitcoin, elas são públicas. Claro, não basta ter o nome, ter o CPF ali, mas elas podem ser rastreadas, facilitando a identificação dos participantes. Essa é uma das críticas do Rei Dalio. Inclusive, tem uma parte pequena de Bitcoin na sua carteira. Segundo o Rei Dalio, há uma rastreabilidade fácil na rede, além de nessa fala ele também tecer críticas contra a ideia de que Bitcoin é um meio de troca. O FBI, por exemplo, recuperou boa parte dos Bitcoins pagos no ataque Colonial Pipeline, rastreando endereços públicos. O caso aconteceu ali em meados de 2021. Esses são os principais argumentos pró-Bitcoin, mas é claro que eu já recebi vários outros argumentos. Eu já li gente falando que vale a pena investir em Bitcoin porque é convexo. Que é verdade, né? O que é uma coisa convexa, um ativo convexo? É que se der errado, ele vai perder todo o seu valor, mas se dar certo, ele pode se multiplicar por várias vezes. Isso é um fato. Assim como é um fato para qualquer ativo quando você não está alavancado. Tecnicamente, as ações da Oi eram convexas, imóveis são convexos, terras são convexas. Enfim, o ponto é que tomar decisões de investimentos é lidar, com recursos escassos para tentar comprar ativos convexos e ver esse patrimônio ser preservado e crescer com o passar do tempo. E por fim, antes de falar se é momento de comprar ou não podia deixar de passar um sétimo argumento de que, abre aspas, sempre após o halving o Bitcoin cresce. E a lógica por trás disso é a lógica de que para a atividade de mineração seguir sendo atrativa, com os mineradores recebendo menos Bitcoin por bloco, seria necessário o preço do Bitcoin aumentar.
E quem nunca viu um gráfico como esse? Cotação do Bitcoin e o comportamento dela após cada um dos halvings. Esse aqui é um argumento e por trás do argumento há um fato de que em todos os últimos halvings, posteriormente, não sempre a mesma quantidade de dias ou meses depois, o Bitcoin cresceu. O que tecnicamente faz com que, se eu pegar qualquer ativo que está no topo histórico, próximo do topo histórico, se encaixe numa tese de que a cada 4 ou 5 anos ele bate um novo topo histórico. E os grandes contrapontos a essa tese seria, primeiro, o fato de que nem sempre correlação é causalidade, e o segundo é que nem sempre uma redução da oferta de algo aumenta o seu preço. Isso só acontece quando essa redução da oferta vem acompanhada de um aumento na demanda, que é o que vem acontecendo com o Bitcoin, pelo menos o aumento da demanda, pessoas comprando para ganhar dinheiro, para ver esse dinheiro crescer. Enfim, demanda não tem carimbo, né? Se é especulativo ou se não é, mas até aqui a demanda vem aumentando. E aí você pode pensar, beleza, Ramiro, eu entendi aqui esses pontos, e eu gosto muito da ideia de cripto, eu gosto muito da ideia de ter Bitcoin. É hora de comprar? Porque a gente tem que separar aqui a ideia em duas, né? Se faz sentido ou não ter Bitcoin na tua carteira, e caso faça sentido, quando é o momento de montar e qual tamanho você deve montar essa posição. E aqui eu quero te trazer alguns fatos sobre o momento de compra de um ativo, sobretudo um ativo que não tem como calcular o quão descontado tá, né? Que é o que vale para commodities ou moeda. O primeiro fato que eu quero te mostrar aqui é que, na média, as pessoas se interessam mais por um ativo ou por uma classe de ativo quando ela está em alta. E você pode ver aqui nesse gráfico do Google Trends que o interesse por Bitcoin, ele sempre esteve em alta nos momentos de topo do Bitcoin. A gente teve uma alta do interesse lá em final de 2017. No final de 2017, o Bitcoin bateu o seu topo histórico antes de até 2019 ele cair cerca de 70%. Depois teve um novo pico de interesse em maio de 21. Ali entre abril e maio de 21, um mês antes, em abril, o Bitcoin tinha feito o seu até então topo e tinha saído dos 65 mil dólares para os 28 mil dólares, uma queda de mais de 50%. E agora, em novembro de 24, o Bitcoin está no seu topo de pesquisa e, adivinhe, está fazendo o topo histórico. Bom, esse aqui é um fato. E o segundo fato que eu quero te mostrar é que, na média, como as pessoas se interessam mais quando o Bitcoin está no topo, como elas compram mais, tem novos entrantes quando o Bitcoin está no topo, logo depois do topo, quando ele faz correções de 20%, 30%, é comum a gente ver uma parte relevante dos compradores, dos investidores ou especuladores de Bitcoin perdendo dinheiro. Em 9 de maio de 22, quando o Bitcoin estava começando a cair, né, em relação ao seu topo anterior no final de 21, a gente estava aqui, né, na história, ele seguiria caindo bastante, a gente já tinha mais de 40% dos investidores em Bitcoin perdendo dinheiro, o que indica que muitos tinham comprado logo antes na pernada de alta anterior. Agora, falando da pernada de alta atual, o que a gente tem, o terceiro fato, é que o indicador de medo ou ganância, nesse momento, ele está indicando ganância extrema. Que é um indicador técnico que mede ali o interesse de pessoas querendo comprar versus querendo vender. Mas que na média, olhando para trás, quem mais ganhou dinheiro com o Bitcoin foi quem comprou quando esse indicador apontava para o medo e não para a ganância. Quarto fato é que tem bizarrices acontecendo nesse momento agora. Um fato misturado com opinião, porque a opinião que é bizarrice é minha. Mas olha só o que a gente tem. Recentemente, o Donald Trump anunciou a criação do Departamento de Eficiência Governamental, que forma o acrônimo em inglês DOGE. A princípio, o Elon Musk vai estar nesse departamento e o Dogecoin, que é uma moeda meme, desde então cresceu quase 100%. No último mês, cresce quase 300%, se multiplicou por 4. E desde o início desse ano já se multiplicou por mais de 5 vezes. Sendo que nos últimos 5 anos, o Dogecoin, que é uma moeda meme, sobe 21.000%. Uma outra moeda chamada Dog with Hat, isso mesmo, cachorro com chapéu, vem subindo 70% nos últimos 7 dias e 190% praticamente nos últimos 3 meses. E mais, segundo o Avelino Morgante, o valor de mercado da Dog with Hat é 4,1 bi de dólares, mais do que várias ações listadas na Bolsa Brasileira, como Braskem, Gerdau e Usiminas. Cara, são momentos tão loucos, tão bizarros, que até quem gosta da tese, que é muito sério no conteúdo que faz, como o Raulzão, que é meu amigo, investidor sardinha, que tem uma opinião convergente com a minha. Eu vi o vídeo dele agora há pouco antes de ligar aqui e olha o que ele falou. Ideia horrível, idiota você comprar o Bitcoin quando ele tá nesses patamares. Então, assim, se você vê aqui, pô, olha lá, o Bitcoin hoje, quando tá todo mundo te mandando comprar, é porque não é um bom momento. A gente vê alguns movimentos que são, no mínimo, estranhos. Empresa chamada MicroStrategy tá emitindo dívida, emitindo novas ações para se capitalizar e com esse dinheiro comprar Bitcoin. E aí, como Peter Schiff,
que é o economista que previu a crise de 2008, que é um cara bem anti-Bitcoin, comenta: MicroStrategy, o que pode dar errado nesse movimento? Enfim, você até pode não concordar comigo de que isso é uma bizarrice, mas esses são fatos que estão acontecendo no universo cripto e que indicam o próximo ponto, que é que muitas decisões em investimentos elas são tomadas com base na emoção e não com base na lógica. Bom, já percebi nos últimos meses uma demanda de uma parte dos clientes do Clube do Valor maior por entender melhor o Bitcoin, por investir parte da sua carteira em Bitcoin, só que algumas pessoas estão querendo colocar 20, 50, 80% da sua carteira, de todo o seu patrimônio de uma vida em Bitcoin neste momento. E por que tu está trazendo esse contexto? Porque muitas vezes as nossas decisões de investimentos acabam sendo tomadas por conta de um fator emocional muito grande, por conta de um viés, um atalho no seu raciocínio. Um dos viés comuns é o viés da disponibilidade. Diz que a gente dá um peso muito grande para as informações facilmente disponíveis, como o que está na mídia, o que está todo mundo falando, como o fato de estar todo mundo postando print das suas carteiras de cripto estourando, em detrimento a todas as informações que existem. Outra questão aqui comportamental é o chamado FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder uma oportunidade. E aqui o próprio CEO da MicroStrategy, que é a empresa que está emitindo ações para comprar Bitcoin, ele tem uma frase que fala que o Bitcoin é dominante e que o próximo bilhão de compradores vão pagar trilhões para se juntar ao Bitcoin. E ainda fala, ó, você precisa querer se juntar antes. Então nessa frase aqui ele também está mexendo com esse fear of missing out das pessoas, o que faz também que muitos investidores tenham medo de errar. A maioria dos vídeos sobre Bitcoin estão falando, ó, agora sim é bom comprar, ó, não pode perder porque é muito convexo. Se você olhar aí recentemente, em novembro, 11 casas de análises diferentes, sendo que literalmente todos que foram consultados pelo Infomoney sugeriram compra ou manutenção de Bitcoin. E com Bitcoin no topo histórico, até aqui ninguém errou. Só que no passado tinha muita gente que recomendava exposição grande em NFTs. Outras criptos chegaram a perder todo o valor de mercado e por aí vai. Então o fato é que muitas vezes a gente coloca emoção na hora de tomar decisão. Mas enfim, o último ponto que eu queria trazer aqui, a gente falar o que eu faço com as minhas decisões de investimentos, como a gente orienta os clientes, é para, caso você esteja otimista com a tese, tomar cuidado com os golpes e fazer um investimento bem feito, do jeito certo. Por quê? Porque no passado vários golpes surgiram aí por trás da lógica de criptomoedas. Isso aqui não tem nada a ver com as criptos ou com Bitcoin, mas tinha aquela história lá de mineradoras no Paraguai, teve um monte de pirâmide usando o pretexto do Bitcoin, uma das maiores inclusive, chamada Atlas Quantum. Eles prometiam um robô que fazia arbitragem em criptomoeda e era uma pirâmide que era muito recomendada por criadores de conteúdo, de economia, não de investimentos necessariamente, mas pessoal que falava de liberalismo, que inclusive eu recebi propostas para fazer propaganda com eles e evidentemente não aceitei. E que no ano passado ainda teve até CPI, né, com essas pirâmides incríveis. Enfim, estou te mostrando isso para você ter cuidado caso você seja um otimista com a tese para não fazer do jeito errado. E aí o grande ponto é, faz sentido investir em Bitcoin, sim ou não? E se sim, é o momento de investir agora? Bom, primeiro eu vou te falar o que eu acredito, tá? Eu acredito na estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia de você dividir os seus investimentos em diferentes classes de ativos, olhando para classes que tenham um bom e consistente histórico e tenham passado por diferentes períodos econômicos, períodos de expansão, retração monetária, períodos de maior e menor inflação. A gente costuma investir em ativos como títulos pré-fixados de renda fixa, atrelados à inflação, pós-fixados, ações brasileiras, ações norte-americanas, imóveis, através dos fundos imobiliários que não têm um track record grande no Brasil, mas no mundo inteiro tem. E por definição, por conta da estratégia de alocação de ativos, a gente não compra classes com menor track record, como o Bitcoin, que tem aí de 8 a 10 anos de track record. Um segundo filtro que eu, Ramiro, uso para tomar decisões de investimentos é investir em ativos que eu possa fazer algum tipo de avaliação relativa de valor. E para o Bitcoin, não é possível. Eu não posso vir aqui e afirmar que Bitcoin é uma bolha. Ele não tem um múltiplo para eu analisar. Assim como ninguém pode vir afirmar, não, Bitcoin está barato. Não tem como fazer uma avaliação relativa. A avaliação fica sendo com base na tese. E a grande tese do momento é a adoção vai aumentar. E aí muitos falam, poxa, mas e o ouro? E eu respondo que eu nunca investi em ouro. E outros falam, não, Ramiro, então é bom ter em real, bom ter em dólar, moeda fiat. E eu também respondo que eu não invisto em real ou em dólar, não deixo dinheiro parado em dólares, nem em reais na gaveta. A gente investe em ativos que são cotados em real, mas se o Bitcoin for muito aceito no futuro, tiver uma ampla adaptação, virar a moeda principal, aí as minhas ações, os meus ativos vão ser cotados em Bitcoin. Então são esses motivos que me levam a eu, Ramiro, na minha carteira pessoal,
não ter Bitcoin. Agora, vou ser bem franco, se eu acreditasse na tese, acreditasse muito nas suas propriedades, na ideia por trás, eu faria exatamente aquilo que a gente tende a recomendar aos nossos clientes que acreditam muito na tese a fazer. Primeiro, ter uma alocação controlada. Por conta da altíssima volatilidade, aqui a gente tem que tratar um ativo assim como se fosse uma ação individual. Aqui no clube a gente nunca tem mais do que 3% de uma carteira global de investimentos em uma única ação. Um título de renda fixa de crédito privado é proibido de passar de 4% de peso numa carteira caso ele não tenha a garantia do FGC. Então a gente tem diretrizes aqui para evitar a concentração em ativos de risco. Porque qual é a lógica? Eu tenho um ativo com peso de 20% na minha carteira e esse ativo cai 80%, poxa, minha carteira vai cair 16% só por conta desse ativo. Se eu tenho 50% num ativo só, que cai bastante, minha carteira vai tomar um tombo por conta desse ativo. Então, por isso, para quem gosta muito da tese e tem tolerância ao risco, a gente fala, beleza, monta uma posição de 3%, ou quem sabe ali de 5%. Se tu é muito fã, porque daí se estourar, se tu acreditar que ele vai a $1 milhão, vai crescer em 1000%, você vai ter um ganho bom. Se ele cair 90%, você vai estar protegido. É isso que a gente orienta aos nossos clientes, mas é claro, cada um é livre para fazer o que quiser. Se quiser ter 80% de peso em Bitcoin, fica muito à vontade. Nosso papel aqui é mais mostrar os riscos, mostrar os fatos, os contrapontos, tentar trazer um pouco de lucidez e sensatez para esse assunto. E se você gostou de tudo que eu te mostrei aqui, quiser conversar com alguém aqui do clube sobre investimento, vai ter um papo de 1 hora para a gente avaliar a tua carteira, mostrar o que a gente faria diferente e o porquê. E meio que ter uma conversa como essa, só que privada, de acordo com a tua realidade, os teus ativos. Então aperta aqui e preenche rápido o formulário que a gente vai avaliar as tuas respostas, vai te ligar para marcar essa conversa. Se você quiser seguir aqui no YouTube e entender mais sobre a nossa estratégia de investimentos aqui, vou deixar o link de um vídeo que é não listado e não está disponível em qualquer lugar para você seguir aqui conosco. Um grande abraço e até mais.